Olá, pessoal! A nossa aula de atualidade do dia de hoje vai falar a respeito do programa do governo federal Pé de Meia. Ele tem o objetivo de tentar fazer com que uma quantidade maior de alunos brasileiros completem o ensino médio. Ensino médio, que é o grande gargalo da educação brasileira, onde nós temos maior quantidade de alunos repetentes e também desistentes nessa fase de ensino. Então, vem para cá, vamos tentar entender tudo a respeito desse assunto. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar lá a respeito do programa Pé de Meia. Bom, primeira questão importante é a gente lembrar que, para nossa tristeza e para nossa vergonha, nós temos um sistema educacional que, via de regra, é muito ruim. Mesmo quando eu pego lá alunos de escola particular que, segundo dados, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tem um nível de aproveitamento que é maior do que o aluno da escola pública, esse rendimento, ainda assim, é sofrível para os padrões internacionais. Se nós pegarmos como referência o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é realizado lá pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da qual o Brasil não faz parte, mas que o Brasil é convidado todos os anos a fazer parte da avaliação dos seus estudantes de maneira voluntária. É pego alunos do 9º ano do ensino fundamental, portanto, do final do fundamental, e do 1º ano do ensino médio. São aplicados apenas 3 provas: conhecimentos básicos de matemática, ciências e da língua nativa, né, do estudante, claro, no nosso caso, o português. Bom, numa das últimas edições, de 65 países que participaram, o Brasil tirou a posição 58ª. Uma tragédia, porque, na verdade, o Brasil colocou parte dos alunos da escola pública e parte dos alunos da escola particular. Bom, não fosse essa tragédia, né, que infelizmente assola a educação brasileira, nós ainda temos um outro ponto fundamental, que é a taxa de repetência e evasão no ensino médio. No Brasil, apenas mais ou menos 6 em cada 10 alunos completam o ensino médio. Aqueles que adentraram o ensino médio, 6 em apenas 10 são aqueles que completam. Enquanto que países vizinhos nossos, ou países europeus e asiáticos, chegam a uma média de 8, 9 em cada 10 alunos completando o ensino médio. O resultado é que nós temos um baixo nível de escolaridade geral, em termos de anos de estudo, sem contar, claro, a questão da qualidade. Bom, quando a gente olha para a qualidade da educação brasileira, é claro que nos últimos anos surgiram vários institutos, grande parte deles privados, inclusive com interesses de redes de ensino por trás, que fazem lá um certo diagnóstico da educação brasileira. Mas quem trabalha na educação há muito tempo sabe que, na verdade, nós temos 5 fatores fundamentais que contribuem para a baixa qualidade do aprendizado do ensino no Brasil. O primeiro lá diz respeito ao professor. E aí, é claro, com todo respeito aos meus colegas professores que trabalham arduamente com péssimas condições de trabalho e condições salariais para exercer a sua função. Mas, via de regra, nós temos no Brasil um professor mal formado, mal remunerado, sem um plano de carreira atraente e sem que ele esteja em contínua formação. Aliás, há muito pouco estímulo para que esse profissional faça uma pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. Via de regra, os governos estaduais, que são os responsáveis pelo ensino médio, lembrando, né, que há uma divisão no Brasil, o ensino, né, de pré-escola, creche, ensino fundamental 1 e 2, que vai até o 9º ano do ensino fundamental, é responsabilidade das prefeituras. O ensino médio é responsabilidade prioritária dos estados. Então, nós não temos
grandes estímulos nos estados brasileiros para que o profissional busque uma qualificação, porque o valor que é acrescentado ao salário desses profissionais quando ele faz mestrado, lato sensu ou doutorado é muito pequeno diante da quantidade de tempo que esse profissional vai demandar para executar essa pós-graduação. Então, nós temos, via de regra, um profissional desmotivado, que para ter um salário minimamente decente tem que trabalhar em 2, 3, 4, 5 escolas, às vezes dando uma carga horária semanal que beira 60, 65, 70 horas de aula por semana, o que é claramente desumano e improdutivo. Então, a primeira questão é o professor. Óbvio que não por culpa dele, mas por culpa das condições de trabalho que são a ele impostas. A segunda questão é a família. A família tem que ter uma relação de proximidade com a escola e com o processo de ensino-aprendizagem. Se isso não acontecer, há uma tendência clara desse aluno, ao longo do período histórico, ir se desmotivando e, claro, a repetência e a evasão é quase que uma consequência. O terceiro elemento é que o Brasil tem um Plano Nacional de Educação, por incrível que pareça. Mas no último plano decenal de 10 anos, menos de 20% das metas foram cumpridas, e mesmo assim parcialmente. Então, na verdade, é um planejamento para inglês ver. O Brasil não tem uma política de Estado de educação. O que ele tem são políticas fragmentadas e políticas de governo e não de Estado. Quarto ponto, a infraestrutura escolar. Se eu não tiver uma infraestrutura adequada ao processo de ensino-aprendizagem, a qualidade dessa educação tenderá cada vez mais a ser sofrível. Isso porque nós temos que 2/3 das escolas do Brasil não têm quadra esportiva. Isso sem falar, claro, em laboratório de física, química, informática, mapoteca, biblioteca, né? E por aí vai. Tem escola no Brasil que sequer tem sistema de saneamento básico adequado para os seus alunos. Então, isso mostra como que o Brasil, ao longo do tempo histórico, ele foi abandonando, né, a sua educação. E a consequência, mais do que óbvia, da ausência dos pais no processo de ensino-aprendizagem, de um professor que é mal formado, tem má remuneração, má condição de trabalho, carreira muito pouco atraente, a ausência, né, de uma política de Estado, a falta de infraestrutura e o fato de que a cada governo que entra muda-se todos os parâmetros da educação, basta a gente ver o chamado novo ensino médio trazido pelo governo Temer e a tragédia que ele tem sido no Brasil até o momento atual, mostra de maneira muito clara, né, que o Brasil tem um longo caminho a percorrer. Porém, do ponto de vista da evasão escolar, o governo federal agora lançou um programa que quer tentar equacionar pelo menos parte desse problema, porque parte das famílias são famílias muito pobres e aí o jovem acaba abandonando a escola para adentrar ao mercado de trabalho ou não vê perspectiva de mobilidade social através da educação e abandona o ensino médio. Nesse sentido, o governo criou o programa Pé de Meia. Para as famílias que estão inscritas no CAD Único, que é o Cadastro Único de Benefícios Sociais do governo federal, o aluno que estiver cursando o ensino médio, ele receberá R$ 200 mensais que poderá ser sacado a qualquer momento para custear a sua permanência na escola. Para cada ano do ensino médio que ele completar, ele recebe mais R$ 1.000. Nesses R$ 1.000, ele só poderá sacar quando ele completar o terceiro ano do ensino médio, o que significa, então, R$ 3.000 ao final do terceiro ano. E se ele fizer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele ganha lá mais R$ 200. Resultado, se ele pegar todo esse montante, né, que será a ele pago a título de bolsa, ele terá ao final do ensino médio R$ 9.200. É mais um estímulo para que esse jovem complete o ensino médio. E olha que nós estamos falando apenas de quantidade de anos de estudo.
nós ainda não trabalhamos para valer com a melhoria da qualidade do ensino. Legal? Então vem para cá, confere comigo. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do programa Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de promover a inclusão educacional e estimular a mobilidade social. Na verdade, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele quantifica isso para a gente. Para cada ano de escolaridade, esse jovem terá, quando adulto, na média, 25% a mais de salário. Então, a escolaridade ela traz mobilidade social. Dados do IBGE recente mostram que quando o aluno tem o ensino médio incompleto, ele tem uma taxa de desemprego que é maior do que aquele que tem o ensino médio completo ou ensino superior incompleto ou completo. Então, educação traz mobilidade social. Olha para cá. Comprovando matrícula e frequência, o estudante recebe um pagamento mensal de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, mais o depósito de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que podem ser retirados da poupança após a sua formatura no ensino médio. Considerando as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e ainda o adicional de R$ 200 pela participação do Enem, o aluno poderá receber R$ 9.200 durante o ensino médio. As redes ofertantes de ensino médio, e aqui não importa, né, se é a rede federal, estadual ou municipal, são responsáveis por captar e informar os dados ao MEC, por meio do sistema informatizado. Basicamente, né, a frequência e a aprovação desse aluno a cada ano. Com base neles, o MEC define o público contemplado, acompanha e verifica o cumprimento de requisito para fim de pagamento dos incentivos. A folha de pagamento, então, é enviada à Caixa Econômica Federal, que é a responsável pela abertura de conta e pagamento, que são consultados por beneficiários por meio do aplicativo Jornada do Estudante. Então, aqui, né, um quadrinho sinótico, né? Eu tenho na matrícula R$ 200, pela frequência o aluno recebe R$ 1.800, na conclusão de cada ano R$ 1.000 e se ele fizer o Enem, R$ 200. Lembrando, a matrícula é uma parcela única. Aqui na frequência, eu tenho 9 parcelas de R$ 200. Eu tenho que, na conclusão, o aluno tem uma parcela única com saque apenas na conclusão do ensino médio e depois no Enem. Então, aqui, eu tenho a conclusão do ensino médio no Brasil. Observe que no Brasil, apenas 6 de cada 10 estudantes matriculados completam o ensino médio. No México, esse número chega a quase 7 alunos. Na Costa Rica, chega mais próximo de 8. O mesmo acontece na Colômbia. Portugal, 9 alunos, né, matriculados no ensino médio completam essa etapa de ensino. Um número um pouquinho maior é encontrado no nosso vizinho Chile. A situação e condição da ocupação e de estudo, né, para pessoas de 15 a 29 anos, segundo sexo, cor e raça. A gente vai observar nesse quadro que a maioria daqueles que são estudantes ou que têm que adentrar precocemente ao mercado de trabalho é a população preta e pobre e também parda no nosso país. Então, preto, pardo e pobre é a população que vai precocemente para o mercado de trabalho. A ideia do Pé de Meia
é exatamente desestimular que esse aluno entre precocemente no mercado de trabalho, mantendo ele no ensino médio até a conclusão. Tudo bem? E aqui, vamos ver como é que esse tópico caiu em prova, né? Então, uma questão aqui de 2024 perguntou assim: sobre o programa PED Meia, instituído em janeiro de 2024 pelo governo federal, analise as assertivas abaixo. Número 1. É um incentivo financeiro a estudantes do ensino médio de colégio público para estimular a permanência e conclusão dos estudos, além de participação em exame educacional, nacional e subnacional, dentre eles o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e aqueles que são realizados pelas redes estaduais e municipais de ensino. Alternativa verdadeira. 2. O estudante precisa ter, no mínimo, 80% de frequência para receber o benefício. Verdadeiro. Há uma contrapartida. Esse aluno tem que estar matriculado, ele tem que ser frequente e ele tem que ser aprovado ano a ano para poder receber o benefício. Verdadeiro. É destinado a estudante de baixa renda, matriculado no ensino médio regular da rede pública ou na educação de jovens e adultos, respeitados os critérios de idade. Também é verdadeiro. Ele pode estar matriculado no sistema normal, regular, ou na educação de jovens e adultos, desde que respeitado o limite de idade. 1, 2 e 3 correto, gabarito nossa letra E, ok? Próxima questão. Questão aqui também de 2024, diz assim: em 16 de janeiro de 2024, o governo lançou um programa de incentivo financeiro destinado a estudantes do ensino médio de escola pública com o objetivo de promover a permanência e a conclusão de estudos, além de incentivar a participação em exame nacional e exame educacional nacional e regional. Trata-se do Bolsa Atleta? Não, claro que não. Voltado para ensino médio de escola pública, não é o Bolsa Atleta. Não é o auxílio emergencial, muito menos o Bolsa Escola. Nós sabemos se tratar do programa PED Meia. Não é Brasil Escola, portanto, gabarito, nossa letra D. Agora sim, conferindo o gabarito, primeira questão, letra E, segunda questão, letra D, e com isso a gente encerra essa nossa aula por aqui, desejando para você um fortíssimo abraço e bons estudos.